sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Sou a professora Simone Maciel e o tema da nossa aula é níveis de organização biológica. Quando estudamos os seres vivos, podemos distinguir vários níveis de organização biológica, dos mais simples aos mais complexos. Queremos começar hoje a nossa aula de um nível muito simples, de um nível microscópico. Quero começar falando sobre as células. Preparados? Então vamos lá. Bom, pessoal, as células, como vocês já viram, são as estruturas que formam todo e qualquer ser vivo. Assim como os tijolos estão na estrutura de uma casa, as células estão na estrutura dos seres vivos. Tá aí uma característica que é comum a todos eles. Bactérias, protozoários, algas, fungos, plantas e animais são todos formados por células. Inclusive, galerinha, as células são utilizadas pelos cientistas como critério de classificação dos seres. Vamos relembrar. Dá uma olhada na imagem. As bactérias são seres vivos classificados como seres unicelulares e procariontes. Mas por que unicelulares? Bom, elas são classificadas como unicelulares porque são formadas por uma única célula. E são classificadas como procariontes porque sua célula é do tipo das mais simples. As células procariotas são células sem núcleo e sem organelas. Elas possuem uma organização muito simples. Já os animais, esses são diferentes. Eles possuem uma organização bem mais complexa. Como os animais possuem várias células, são classificados como seres pluricelulares. Suas células possuem um núcleo que guarda o material genético e também possuem várias outras organelas especializadas nas diversas funções celulares. As células eucariotas são bem mais sofisticadas que as células procariotas. Agora, é importante ressaltar também que as células não só formam os seres vivos. É dentro delas, pessoal, que as funções biológicas acontecem. Tudo que mantém um ser vivo em pleno funcionamento acontece dentro da célula. Portanto, dizemos que as células são as unidades básicas que formam todos os seres vivos e elas são responsáveis tanto pela forma quanto pelas funções biológicas. Mas como que as células que são tão pequeninas podem desempenhar funções tão sofisticadas? Meu braço, por exemplo. As células que estão aqui são super pequenas. Como que elas poderiam possibilitar o movimento para eu conseguir levantar um peso, por exemplo? Bom, as células não trabalham sozinhas em um ser vivo pluricelular. Elas se reúnem em grupos para desempenhar uma determinada função. O conjunto de células semelhantes que desempenham uma mesma função chama-se tecido. Os animais, os vegetais possuem diversos tipos de tecidos. Cada tecido desenvolve uma função específica. No nosso braço, por exemplo, temos o tecido muscular formado por um conjunto de fibras musculares. Fibras é o nome dado às células musculares. Essas células têm a capacidade de se contrair. Quando elas trabalham juntas, num esforço coletivo, elas possibilitam o desempenho de uma mesma função, que nesse caso é o movimento do braço. Seguindo o mesmo raciocínio, uma única célula não seria capaz de proteger e revestir toda a superfície do nosso corpo. São necessárias muitas delas para formar uma camada protetora, para formar a pele. A primeira camada protetora da pele se chama epiderme. A epiderme é um tecido formado por um conjunto de células semelhantes que trabalham juntas, revestindo e protegendo o nosso corpo. Com os vegetais, não é muito diferente. Eles também possuem tecidos. Veja o exemplo da cebola. Na superfície de uma cebola encontramos também uma camada de tecido de revestimento. Esse tecido de revestimento é a epiderme vegetal, que da mesma forma que a epiderme da pele, contém células em trabalho colaborativo e juntas revestem e protegem a cebola. Células formam um tecido. E os tecidos? O que será que eles formam? Acompanhem comigo aqui no slide. Os tecidos podem se agrupar e formar um órgão. Um exemplo de órgão é o estômago, que
que, como podemos ver na imagem, ele é constituído por tecidos diferentes. Tem o tecido que forra esse órgão, tem outro que produz o suco digestivo e ainda outro que faz com que ele se contraia. O que é o estômago, então? O estômago é um órgão que é formado por um conjunto de tecidos que juntos vão desempenhar uma mesma função, que é a digestão de alimentos. Vamos ver um outro exemplo. Observem o esquema da pele. Se observarmos esse desenho que representa a pele, podemos verificar que, além da epiderme, ela possui dois outros tecidos. Um que fica logo abaixo da epiderme, um tecido chamado de derme, e há também um outro, logo abaixo dessa derme, que é a hipoderme. Portanto, a pele também é um órgão, é o maior órgão do corpo humano e é formado por tecidos diferentes. Então, vimos que as células formam um tecido, os tecidos formam os órgãos e um conjunto de órgãos. O que forma? Então, pessoal, vamos lá? Queria que vocês olhassem comigo esse modelo biológico que eu trouxe aqui. Nele nós vamos poder observar uma série de órgãos. Eu quero que vocês se atentem ao sistema digestório. Bom, o sistema digestório, ele é formado por um tubo digestório e por glândulas anexas. Esse tubo digestório, ele começa na boca e termina no ânus. Bom, o que temos? Quais são os órgãos que estão envolvidos? Boca, esôfago. Esse esôfago vai chegar no estômago. O estômago vai se conectar ao intestino delgado e ao intestino grosso. E aí nós temos, então, um tubo por onde o alimento passa. Além do tubo, o sistema digestório conta também com glândulas anexas. Glândulas salivares que ficam na boca. Temos também o fígado e por detrás do estômago, o pâncreas. Bom, o que eu estou querendo dizer aqui? Eu estou mostrando órgãos que fazem parte de um sistema digestório. Portanto, nós temos um conjunto de órgãos que estão trabalhando de modo coordenado, de forma harmoniosa, constituindo um sistema. Mas o organismo, ele não é formado por um único sistema, não é mesmo? Nós temos vários deles. Sistema digestório, respiratório, cardiovascular, urinário, reprodutor, nervoso, sensorial, endócrino e locomotor. Todos esses sistemas trabalhando de modo coordenado vão formar o organismo. Então, pessoal, o que vimos até aqui? Vamos dar uma olhada nos slides. Vimos até aqui que as células formam tecido, que formam órgão, que forma sistema e que formam um organismo. Conseguem perceber que estamos caminhando do menor nível de organização biológica para o de maior nível de organização? Como podem perceber, os seres vivos são super organizados. O organismo, pessoal, é uma outra unidade fundamental da organização biológica. Nós até podemos estudar o organismo isolado, mas não podemos deixar de levar em consideração as interações que ocorrem entre eles e o ambiente. Um organismo do coletivo de seres vivos, ele não está sozinho, ele pertence a um grupo. Vamos ver como é que isso acontece. Organismos que são semelhantes entre si e que podem se reproduzir gerando descendentes férteis podem formar um grupo chamado espécie. Nós, por exemplo, somos vários organismos semelhantes que pertencemos à espécie Homo sapiens. Já os cães pertencem a uma outra espécie Canis familiares. Os gatos pertencem à espécie Felis catus. O nosso planeta é colonizado por inúmeras espécies diferentes. Quando grupos formados por organismos de uma mesma espécie habitam uma mesma região, dizemos que ali há uma população. Nós, por exemplo, pertencemos à população humana. População é um outro nível de organização biológica. Agora, quando temos várias populações habitando uma mesma região, observaremos uma comunidade. Vejam a população humana.
ela está junto com a de cachorros e de gatos, população de plantas e de insetos, aves, micro-organismos. Todas essas populações juntas, ocupando um mesmo espaço, constituirão uma comunidade. Mas os seres vivos de uma comunidade interagem entre si e interagem o tempo inteiro com os fatores ambientais, como, por exemplo, a água, a luz, os nutrientes. Quando temos um conjunto formado pela comunidade de seres vivos e pelos elementos não vivos do ambiente, temos um ecossistema. O jardim é um exemplo clássico de ecossistema. Nele encontramos os seres vivos, como pássaros, borboletas, minhocas, abelhas, flores, e os elementos não vivos, a água, o solo, o ar, o sol. E o que temos no nosso planeta, afinal? O nosso planeta, por sua vez, é formado por vários ecossistemas. O conjunto de todos os ecossistemas formarão o nosso planeta, que também é chamado de biosfera. Em resumo, galerinha, o que nós vimos até agora? O que nós vimos na aula de hoje? Nós hoje estudamos os níveis hierárquicos da organização biológica dos seres vivos, desde a sua estrutura básica até o nível maior nesta hierarquia que é o nosso planeta. Vimos que as células são as estruturas que formam todos os seres vivos e que o conjunto de células formam um tecido. Os tecidos formam um órgão que, por sua vez, se reúnem para formar um sistema, que juntos constituirão um organismo. Vimos também que os organismos de uma mesma espécie formam uma população e que o conjunto de populações que habitam uma mesma área formam uma comunidade. Ainda vimos que os seres vivos de uma comunidade em interação com os fatores não vivos do ambiente formam um ecossistema. Finalizamos dizendo que o conjunto de todos os ecossistemas constituem a biosfera, que é o nosso planeta Terra. E agora, que tal fazermos uma atividade? Uma não, duas. Vamos lá? Bom, nessa primeira atividade, quero convidar vocês para colocar em ordem os níveis de organização biológica representados nas imagens embaralhadas. Qual será o primeiro deles? Órgão, sistema, célula, organismo ou tecido? Acertou quem disse célula, muito bem! E na sequência, o que temos? Um conjunto de células forma um tecido. Isso aí, pessoal. E um conjunto de tecidos, o que forma? Isso, um órgão. Que beleza! E os órgãos? Os órgãos se organizam e formam um sistema. Opa! E por último, agora tá facinho, facinho. O conjunto de todos os sistemas formará um organismo. Vamos para a próxima? A segunda atividade se chama Cada um no seu quadrado. Vamos lá? Aqui vocês vão escolher um nível de organização biológica e sugerir o encaixe em cada um dos quadrados, tá certo? Vamos começar pelo cartão amarelo. Aqui diz: um conjunto de organismos da mesma espécie que habitam a mesma região. E aí? Biosfera, ecossistema, população, comunidade ou espécie? Tcharam! População! Agora vamos no vermelho. Várias populações habitando uma mesma região forma uma uma comunidade. Oh, beleza! Vamos no azul. O conjunto formado pela comunidade de seres vivos e pelos elementos não vivos de um ambiente forma um ecossistema. Agora o roxo, pessoal. O coletivo de indivíduos semelhantes que podem se reproduzir, gerando descendentes férteis, é uma espécie. Para finalizar o gabarito, vamos no verde. O conjunto de ecossistemas forma a... Só pode ser ela, né, pessoal? A bela, a nossa biosfera.
E aí, acertaram tudo? E para encerrarmos a nossa aula de hoje, que tal um desafio? Em um aquário com água do mar, foi colocada uma pedra contendo 10 cracas, 4 anêmonas do mar, 2 caramujos, 2 talos de algas verdes. Também foram acrescentados uma estrela do mar e um peixe palhaço. No aquário podemos observar o total de quantos indivíduos, quantas populações, quantas comunidades, quantos ecossistemas. E aí, galera? Vou dar um tempinho para vocês pensarem. E aí, qual o total de indivíduos? Quem disse 20, acertou. E como chegar nesse número 20? É fácil, pessoal. O total de indivíduos é o mesmo que o total de todos os seres vivos que foram colocados no aquário. E o que foi colocado lá? 10 cracas, 4 anêmonas, 2 caramujos, 2 algas, uma estrela do mar e um peixe palhaço. Somando essa galera toda aí, temos um total de 20 indivíduos no aquário. Agora vamos para a letra B. Qual o número de populações presentes nesse aquário? Quem arriscou 6 populações, acertou. Contem comigo. Nós temos a população de cracas, uma população. De anêmonas, 2 populações. De caramujos, 3. De algas, 4. De estrelas do mar, 5. E de peixes palhaços, 6. 6 populações no total, beleza? Agora a letra C. Quantas comunidades há neste aquário? Bom, se comunidade é o conjunto de populações em um mesmo local, podemos dizer que há uma única comunidade, formada por 6 populações. Por último, letra D. Quantos ecossistemas temos nesse aquário? Quem respondeu 1, acertou. Qual a diferença entre ecossistema e comunidade aqui? Em comunidade, estamos considerando somente o conjunto de populações habitando o mesmo espaço. Já em ecossistema, consideramos tanto os elementos vivos, que são os seres vivos, como os elementos não vivos, como, por exemplo, a água do aquário, que é marinha, a temperatura, a salinidade, o grau de acidez dessa água, a luminosidade do ambiente, enfim. Não olhamos somente para as populações, consideramos aqui todos os elementos do aquário. E esse aquário aí, galerinha, está cheio. Bom, eu vou ficar por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Até a próxima!